sem página de venda, sem precisar de um VSL para vender algo ou para conseguir atingir algum objetivo, sem a captação de leads, sem toda uma estrutura de lançamento. Vou falar aqui de um assunto que é polêmico, até não quero que vocês... Na realidade é difícil conseguir essa proeza, né? Mas tentem não levar para o lado político, relacionado aí à questão de que o ex-presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, recebeu ali 17 milhões de reais e que, pelo que tudo indica, ele investiu esses 17 milhões de reais que ele recebeu aí por meio do Pix, né? Ele investiu aí em renda fixa para pagar, a princípio, algumas multas, tá? Então, por favor, tentem não levar para o lado político. Eu sei que isso é algo que, todo mundo adora, uma discussão relacionada a isso, só que agora vamos tentar pensar do ponto de vista estratégico, voltado para marketing digital, tá? Independente do seu viés, independente do seu amor ou não por político, porque uma das coisas que eu estimulo é não ter esse amor, tá? Tentar evitar e fugir dele ao máximo, apesar de saber que eu sei que é bem difícil, ainda mais nos dias de hoje, que tudo tá muito polarizado, tá? Mas o conselho aqui, ó, uma matéria, o Conselho de Controle de Finanças, né, o COAF, identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro investiu 17 milhões em renda fixa, a quantia equivalente ao que o ex-presidente recebeu por Pix no primeiro semestre de 2023. Segundo o COAF, os títulos de investimento escolhidos por Bolsonaro foram certificado de depósito bancário, CDB, e recibo de depósito bancário. O conteúdo do relatório, feito pelo órgão de controle, foi divulgado no sábado, dia 29 de julho, pelo jornal O Globo. O valor milionário que caiu na conta do Bolsonaro entrou por meio de 769 mil transações. Então pega esse valor. 769 mil transações feitas via Pix ao longo do ano, até o dia 4 de julho. Ao todo, o ex-mandatário movimentou, a princípio ali, né, 18,5 milhões de reais. Por que eu tô querendo trazer isso, pessoal? O que o ex-presidente, no caso, ele fez para conseguir tanta coisa? Praticamente ele fez um lançamento ali, né, superior a 8 dígitos, somente por causa do efeito que ele causou, né, do público, da audiência que ele acabou conquistando. Você sendo contra ele ou não, isso é inegável. Tanto o atual presidente como o Lula, que no caso... Tanto o atual presidente, que é o Lula, quanto ele, né, o Jair Messias Bolsonaro, ambos construíram uma audiência impecável e basicamente o que eu vou falar aqui se aplica para os dois. Eu tô só pegando o Bolsonaro agora aqui como exemplo porque ele que fez aí um lançamento superior a 8 dígitos, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que trazer aqui, um insight, né, poderoso relacionado ao marketing, que ele aplicou muito bem, é a questão do poder de uma boa história. Então ele construiu toda uma narrativa relacionada à questão das multas, que de fato a princípio ele tem que pagar e tudo mais, independente disso ser certo ou não, ser correto ou errado, independente disso, foi construída uma boa história que justificasse, né, entre aspas, justificasse o recebimento desse dinheiro para que ajudasse ele a pagar as multas. A gente sabe que ele tem um salário muito alto, ainda mesmo sendo ex-presidente, mas independente de estar certo ou errado, foi construída uma boa história que justificasse, né, a vontade das pessoas que acompanham ele, da audiência que acompanha ele, que justificasse fazer essa doação, essa doação de dinheiro para ajudar ele a pagar as multas que eventualmente ele recebeu já e que ele vai receber no futuro. A questão também da situação que ele veio a passar, aquele ataque e tudo mais, toda a trajetória dele que se assimila muito a uma jornada do herói, né, que muita gente, óbvio que não é uma jornada de herói perfeita, mas vocês entendem o que eu quero dizer aqui, sem levar para um lado ou para o outro. Então, o poder de uma boa história levado para a sua narrativa, do seu negócio, da venda de um produto que você vai fazer, pode potencializar muito a receita que você vai ter por meio das vendas de algum produto ou do que você está ofertando para o seu público. Segundo item que eu queria trazer aqui é relacionado ao poder da audiência. Então, o que eu mais falo hoje em dia é que o novo petróleo, né, muita gente já está falando isso, mas o novo petróleo do século XXI agora é a audiência, é a atenção das pessoas. Tanto que vocês podem ver, se analisarem na Bolsa de Valores, por exemplo, a maior parte das empresas que tem um múltiplo extremamente elevado, que já atingiu, por exemplo, R$1 trilhão em valor de mercado, Apple, Facebook, a famosa FANG ali, né? Todas elas são empresas de tecnologia, que possuem o quê? Uma audiência. Eles são donos, entre aspas, da atenção das pessoas. Eles não têm petróleo, por exemplo, que as empresas do passado eram muito mais voltadas a commodity, afins. Não, eles têm o quê? Eles têm a atenção das pessoas. Até porque todo mundo hoje em dia está com o celular na mão. Então é legal fazer essa reflexão. Como hoje
O poder de uma pessoa está atrelado à quantidade de audiência que ela tem, a quantidade que ela tem de atenção das pessoas que acompanham ela. E isso a gente pode ver muito bem que o Bolsonaro fez com grande maestria, né? Não só ele, mas toda a equipe dele junto. Poder da atenção. Então, como eu falei, está associado diretamente à audiência. É que hoje, se você tem a atenção das pessoas, você consegue utilizar isso ao seu favor, caso você tenha interesse de realizar uma venda para essa audiência que está com a atenção voltada para você. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, o caso da Virgínia. Ela é uma pessoa que bate, basicamente, esses 3 itens que a gente trouxe aqui. Boa história, audiência e atenção. Ela bate super bem. E, inclusive, a gente fez um vídeo muito legal sobre ela, que, na realidade, é o médico que pagou um leilão aí de mais de 700 mil reais para poder passar um dia com ela. Vou colocar aqui em cima nos cards para você entender toda a parte estratégica desse negócio, que foi fantástico, por sinal. Quarto item relacionado a essa questão do lançamento superior a 8 dígitos do Bolsonaro com essa questão do Pix, é relacionado ao efeito rede social. Basicamente hoje, quem tem uma rede social poderosa consegue realizar vendas, consegue chegar muito mais fácil às pessoas e, mais do que isso, quem consegue usar o efeito rede social, que é o quê? Basicamente você estar na boca do povo. Então a gente muito bem sabe que, o Bolsonaro é um mestre em fazer isso, assim como, não somente ele, mas o Lula também, né? Por meio de várias outras redes sociais que publicam defendendo ou indo contra ele. E independente do que a gente quer dizer, pessoal, independente da sua visão política, esse efeito rede social é muito poderoso e muitas pessoas usam isso ao seu favor. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula, mas, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo fora da curva, que é o Pablo Marçal, por exemplo. Ele também usou esse efeito rede social a favor dele, trazendo algumas questões polêmicas. Muitas redes sociais, esses perfis de fofoca, divulgaram a rodo o nome dele e, por consequência, ele usou isso de forma estratégica a favor dele para realizar mais vendas, para fazer o lançamento de um produto dele. Então, muito bem pensado, é uma estratégia que ele utilizou do efeito rede social. Outra pessoa, Virgínia Fonseca, também é a mesma coisa. Quando ela lançou aquela base dela que foi extremamente cara e tal, foi muito julgada por um monte de pessoas. Cara, eu acredito que ela tenha pensado algo de forma estratégica para usar o efeito rede social a favor dela. Que acabou que quanto mais pessoas divulgavam ela, mais ela estava na boca do povo, mais o negócio dela, no caso, né, acabava sendo divulgado para mais pessoas por meio do efeito rede. E assim como existiam pessoas que criticavam ela, criticavam a base dela, tinham muitas pessoas que eram fãs dela e acabavam conhecendo ela por meio desse efeito rede social, entende? E dessa forma ela alcançou um público muito maior do que se não tivesse essas outras pessoas falando mal dela e se não tivesse utilizado desse efeito rede social. Próximo tópico, colaborações. Então acaba que o Bolsonaro ele não fez isso de forma proposital, eu não sei na realidade, não tem como afirmar isso, mas muitas pessoas que são fãs dele ou admiram o trabalho dele acabaram se manifestando a favor dele. Isso aí vale para outro lado também. Então, por exemplo, várias pessoas com perfil gigantesco, Neymar, Gustavo Lima, vários outros cantores, isso aí aconteceu por outro lado também, acabaram divulgando o nome dele para mais pessoas, a partir do momento que mostravam que ele estava junto com, e ia votar em determinada pessoa. Então, essa questão de collabs, né, colaborações, a gente também pode tentar colocar e implementar no nosso negócio. Então, às vezes, alguma pessoa que você pode trazer para o seu negócio, algum influenciador que você pode contratar para divulgar o seu produto, né, obviamente, se esse influenciador tem afinidade com o que você vende. Então, pode ser uma estratégia muito interessante de você implementar no seu negócio para ter mais vendas. E o último item aqui, na realidade existem várias hipóteses, mas eu estou trazendo aqui as que mais me chamaram a atenção. É o X versus Y. Na realidade a gente pode inventar aqui o nome dessa estratégia, né? Cada um coloca o nome que preferir. Eu boto X versus Y, mas você pode botar também X1, ou enfim, um contra o outro. Que é basicamente isso, você faz um lado da moeda te odiar e o outro lado te amar. E muitas pessoas fazem isso, é uma estratégia muito utilizada para colocar, tipo, nós contra eles, entende? Isso aí tem um efeito muito poderoso no psicológico do ser humano. Eu conheço várias pessoas, por exemplo, no nosso canal de milhas, tem gente que é a favor da venda de milhas e tem gente que é contra. Muitas pessoas que gostam de usar essa estratégia falam, por exemplo, assim, não, eu sou a favor da venda de milhas e quem é contra não sei o que, não sei o que. O que está acontecendo nesse exemplo? Eu estou atacando o outro lado. Então, dessa forma, eu puxo quem pensa igual a mim para ficar no meu time e a partir desse momento passa a ser nós contra eles. E a história também vale para
pode ser aplicada em vários outros negócios, tá? Então, isso é uma estratégia, essa na realidade é uma estratégia de marketing que muitas empresas usam e também que, infelizmente, né, ou felizmente, a política adora utilizar esse tipo de estratégia. Nós contra eles. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram agora, se inscrevam no canal e aqui do lado eu vou colocar um vídeo para você aprender a crescer nas redes sociais da forma correta e de uma... Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.